Bem-vindo, bem-vinda a este canal espírita, onde você conhece as principais obras da doutrina espírita, apresentadas, sentidas e comentadas com profundidade. Hoje, nossa conversa é sobre um livro que não é apenas lido, mas sentido na alma. Uma obra que nos confronta, nos transforma e, acima de tudo, nos ensina sobre o valor infinito da vida. Vamos mergulhar em Memórias de um Suicida, psicografado pela médium Ivone A. Pereira e ditado pelo espírito de um dos maiores escritores de Portugal, Camilo Cândido Botelho. Este não é um livro fácil, é uma obra densa, forte, por vezes dolorosa, mas é, acima de tudo, uma obra necessária, um ato de amor e de caridade imensa do mundo espiritual para com todos nós. Para entendermos a profundidade desta obra, precisamos conhecer seus protagonistas. Ivone A. Pereira, uma médium de altíssima sensibilidade e seriedade, que dedicou sua vida ao trabalho com a espiritualidade, especialmente com os espíritos sofredores. E Camilo Cândido Botelho, um renomado escritor português do século XIX, que em sua última encarnação pôs fim à própria vida. É ele, o próprio suicida, que volta do além-túmulo para nos narrar, com a autoridade de quem viveu, o que acontece do outro lado. A obra não busca o sensacionalismo. Ela é um alerta, um mapa detalhado das regiões de sofrimento que nós mesmos criamos quando atentamos contra a lei divina da vida. Camilo não romantiza a morte. Pelo contrário, ele nos mostra a realidade nua e crua. O livro começa com a descrição de um lugar sombrio e terrível. O narrador espiritual o chama de o Vale dos Suicidas. Imagine um lugar onde não há céu, não há luz, não há sol. Apenas vales profundos onde as sombras presidem. Ele descreve: o solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões ameaçadores. Nesse vale, os espíritos não encontram o fim que buscaram. Eles não encontram o nada, o esquecimento. Ao contrário, encontram a si mesmos, com a consciência mais viva do que nunca. Eles revivem incessantemente o momento do suicídio. Sentem a decomposição do corpo físico que abandonaram como se ainda estivessem ligados a ele. O tiro, o veneno, a queda, tudo é revivido em um ciclo de dor excruciante. Isso nos traz uma das lições mais profundas da doutrina espírita. A vida não está no corpo, mas no espírito. O corpo é um instrumento sagrado, uma bênção para nossa jornada, mas o espírito é imortal. Destruir o instrumento não destrói o artista, apenas o deixa sem suas ferramentas, em uma situação de dor e confusão ainda maiores. Camilo nos conta que nesse vale não existe solidariedade, apenas o desespero individual, a revolta, a blasfêmia. Cada um está imerso na sua própria tragédia. É o ranger de dentes nas trevas exteriores de que nos falou Jesus, uma escuridão criada não por um Deus punitivo, mas pela vibração mental dos próprios espíritos. Eles mesmos criaram sua própria prisão. Você já parou para pensar na força do nosso pensamento? Na nossa capacidade de criar realidades ao nosso redor? Este livro nos mostra o poder da mente de forma dramática. O inferno não é um lugar geográfico criado por Deus. É um estado de consciência que nós mesmos construímos com nossos atos, pensamentos e sentimentos. Mas a obra não é só escuridão e desespero. Em meio a esse cenário de dor, surge a esperança. Periodicamente, uma caravana de luz desce ao vale. São os servos de Maria,
trabalhadores do mundo espiritual que vêm em socorro daqueles que já estão em condições de serem resgatados. É um momento emocionante no livro, a chegada desses seres de luz trajados de branco, trazendo alívio e compaixão. Eles não resgatam a todos, apenas aqueles cuja carga fluídica negativa já diminuiu o suficiente para permitir a ajuda. Isso nos ensina outra lição fundamental. O socorro do alto está sempre disponível, mas nós precisamos criar as condições para recebê-lo. Precisamos nos abrir, através do arrependimento e da prece, para que a ajuda possa chegar. Os resgatados são levados para uma colônia correcional, um hospital-escola no mundo espiritual, chamado Hospital Maria de Nazaré. Lá, eles começam um longo e profundo processo de reeducação. Eles aprendem as leis divinas que ignoraram. Eles estudam a si mesmos, suas faltas, as consequências de seus atos. Uma das partes mais tocantes da obra é quando o livro explora as consequências do suicídio na família que ficou para trás. Através da história de Jerônimo, um dos companheiros de Camilo, vemos como um ato de desespero pode gerar ondas de sofrimento que atravessam gerações. Jerônimo, desesperado com a falência, se suicida, acreditando poupar a família da vergonha. Mas o que ele encontra do outro lado é a visão de sua esposa e filhos mergulhados numa miséria ainda maior, desamparados, sofrendo as consequências diretas do seu ato. O livro nos mostra que não estamos sozinhos no universo. Nossas vidas estão entrelaçadas. Nossas escolhas afetam não apenas a nós, mas a todos ao nosso redor. Abandonar o posto que nos foi confiado na vida é como um soldado que deserta da batalha. Alguém terá que carregar o peso de nossa ausência. Dentro da colônia, os espíritos aprendem sobre a lei da reencarnação. Eles entendem que o suicídio não é uma porta de saída, mas uma porta de retorno. Um retorno em condições muito mais difíceis, com o corpo físico marcado pelas lesões que eles mesmos provocaram no perispírito. O espírito que se feriu nos olhos poderá voltar cego. O que feriu a garganta poderá ter problemas na fala, não como castigo, mas como consequência natural e como ferramenta para reparação. Ivone A. Pereira, através de Camilo, nos lembra: o suicida é um espírito criminoso, falido nos compromissos que tinha para com as leis sábias, justas e imutáveis estabelecidas pelo Criador, e que se vê obrigado a repetir a experiência na Terra, tomando corpo novo, uma vez que destruiu aquele que a lei lhe confiara para instrumento de auxílio na conquista do próprio aperfeiçoamento. É um ensinamento duro, mas libertador. Ele nos mostra que a justiça divina é perfeita. Tudo tem uma causa e tudo terá uma consequência. Mas essa mesma justiça é infinitamente misericordiosa, porque sempre nos oferece a chance de recomeçar. A reencarnação é essa bênção, a oportunidade de reparar, de aprender, de evoluir. Memórias de um suicida é, portanto, um hino à vida. É um chamado à responsabilidade, à coragem, à fé. Ele nos convida a valorizar cada minuto de nossa existência terrena, por mais difícil que ela seja. As dores, as dificuldades, as provações, tudo isso são ferramentas para nosso crescimento. São lições que nossa própria alma escolheu para aprender. Fugir delas é adiar nossa própria felicidade. A mensagem final do livro é de esperança. Mostra que, mesmo para aqueles que caíram no mais profundo dos abismos, a mão de Deus, através de seus mensageiros de amor, está sempre estendida. A jornada de reparação pode ser longa e dolorosa, mas a redenção é sempre possível. O amor divino é paciente e nunca desiste de nenhum de seus filhos. Ao ler esta obra, somos convidados a refletir. Como estamos vivendo nossa vida? Estamos honrando o presente sagrado que recebemos?
Estamos sendo faróis de luz para aqueles que caminham conosco, ou estamos, por egoísmo ou desatenção, criando sombras? Estamos construindo nosso céu ou nosso inferno, aqui e agora? Memórias de um Suicida é, portanto, um clássico da literatura espírita por um motivo. Ele nos desafia a sermos melhores, a vivermos com mais consciência, com mais amor, com mais responsabilidade. É um guia seguro para todos que buscam entender os mistérios da vida e da morte. E, acima de tudo, é um testemunho poderoso de que a vida sempre vence. Qual foi a sua impressão ao conhecer esta obra? Qual ensinamento mais tocou o seu coração? Deixe sua reflexão nos comentários. Vamos conversar e aprender juntos. Se este conteúdo te inspirou, se inscreva no canal e compartilhe para que esta mensagem de vida e esperança possa chegar a mais corações.